que os herdeiros fizeram com o patrimônio do Aguinaldo Timóteo é brincadeira. É verdadeiramente triste. E tudo isso começou por um erro que milhares de pessoas cometem e só percebe quando é tarde demais. E como advogado especialista em regularização de imóveis, eu preciso te alertar. Aguinaldo Timóteo tinha uma mansão na Barra da Tijuca avaliada em cerca de 5 milhões. Mas depois que ele faleceu em 2021, o que era patrimônio virou problema. O testamento destinava 50% dos bens e 75% dos direitos autorais para uma filha adotiva, o que gerou uma enorme insatisfação entre os irmãos, e não parou por aí. Surgiram disputas de paternidade, pessoas reivindicando reconhecimento como filhos afetivos e até um suposto filho biológico. O resultado foi o pior possível, uma briga longa, complexa e um patrimônio completamente travado. E o mais preocupante, ninguém sabe se os impostos desse imóvel estão sendo pagos, porque quando um IPTU deixa de ser pago, ele começa a se acumular. O imóvel pode entrar em algo chamado execução fiscal. E execução fiscal é quando o governo entra na justiça para cobrar essa dívida usando o próprio imóvel como garantia. Porque quando um IPTU deixa de ser pago e começa a se acumular, o imóvel pode entrar em algo chamado execução fiscal. A execução fiscal é quando o governo entra na justiça para cobrar essa dívida usando o próprio imóvel como garantia. E o ponto mais crítico disso não é a etapa final desse processo. É o leilão que acontece com ele. E no leilão, o imóvel pode ser vendido por uma fração do valor real, como aconteceu no caso do Didi. Ele tinha uma dívida de cerca de 700 mil reais de IPTU, um valor alto, mas pequeno perto do patrimônio. O problema é que o imóvel dele, avaliado entre 18 milhões de reais, pode ir a leilão a qualquer momento e ser vendido por cerca de 700 mil. Um patrimônio milionário simplesmente liquidado por uma dívida muito menor. O erro do Aguinaldo Timóteo não foi a herança, não foi o patrimônio, foi a falta de organização e planejamento, principalmente na gestão do imóvel e das obrigações que continuam existindo depois da morte. Porque enquanto os herdeiros brigam, o problema continua crescendo. E quando ninguém assume o controle, o patrimônio começa a se deteriorar e pode até ser perdido. E assim como aconteceu com o Aguinaldo Timóteo, assim como está acontecendo com o Didi, milhares de pessoas estão cometendo o mesmo erro agora, de forma silenciosa, com dívidas acumulando, imóveis travados